Olá, boa noite, bem-vindas e bem-vindos à última edição do CNN Mercado, com tudo o que aconteceu na economia e na política e pode influenciar o seu investimento e as suas decisões. A Bolsa fechou em alta de quase 2% nessa terça, a 110.900 pontos, e o dólar caiu mais de 1%, cotado a R$ 5,28. O resultado refletiu o cenário externo, com movimento positivo das commodities e notícias sobre a possível flexibilização da política de Covid-0 na China após os protestos dos últimos dias. Por aqui, as negociações em torno da PEC da transição mobilizaram o mercado financeiro. 28 senadores de 10 partidos diferentes registraram apoio inicial à proposta do governo eleito. A lista inclui parlamentares do PT, do MDB, do PSD e do PP. Agora, o texto aguarda o despacho da mesa diretora do Senado para a Comissão de Constituição e Justiça. O presidente do colegiado, o senador Davi Alcolumbre, definirá o relator da proposta, mas a expectativa é de que o próprio Alcolumbre seja o relator. O texto foi protocolado ontem, prevendo 175 bilhões do Bolsa Família fora do teto de gastos por 4 anos e outros 23 bilhões em investimentos prioritários. Mesmo com esse valor considerado alto e bem próximo dos 200 bilhões sugeridos inicialmente, a aposta do mercado é de que haverá espaço para negociação e que o Congresso vai enxugar bastante a proposta. Ainda há muitas dúvidas sobre a PEC, mas essa abertura para a negociação, que permitiria reduzir gastos extrateto, levou a uma forte queda dos juros futuros hoje na B3. Também no terreno da especulação, permanece a expectativa para o anúncio do ministro da Fazenda do novo governo. O nome do ex-ministro Fernando Haddad continua ganhando força. A pedido de Lula, ele começou a acompanhar as reuniões do grupo de transição na área da economia. Ainda sobre a PEC da transição, a gente conversou com o ex-diretor de política monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, que é presidente hoje do Conselho de Administração da GIV. Para ele, o valor extrateto aprovado deverá ser metade do proposto atualmente pelo governo eleito. Vamos ver. E o que está aparecendo claramente é que, na discussão, a PEC provavelmente virá pela metade em termos de tamanho, alguma coisa como 100 bilhões, talvez um pouco menos. E o prazo, a discussão, esse vai ser entre 1 e 2 anos. O próprio PT, nos bastidores, já tem dito que vai topar se for por aí. Então, assim, quando a gente olha o que está acontecendo com os mercados hoje, eles estão refletindo já que essa PEC vai ser muito desidratada, ela vai ficar mais ou menos na metade do que ela foi proposta, né? Que é muito mais razoável para você atender essas necessidades sociais e manter um mínimo de estabilidade fiscal. Após participar de um encontro que reuniu lideranças do setor de óleo e gás no Rio de Janeiro, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, conversou com jornalistas e classificou a reunião que teve com a equipe de transição do novo governo como excelente. Vamos ver. Nós somos brasileiros, nós queremos o sucesso do nosso país. É por isso que eu acho tão importante que erros antigos não sejam cometidos. Vamos aprender com os erros do passado, vamos insistir no que está dando certo. Mais competição, mais segurança jurídica, mais previsibilidade para o investimento privado é o caminho. A equipe de transição conversou conosco, foi uma excelente reunião, trocamos ideias e eu acredito que é isso. O Ministério está lá, está pronto para ajudar e vida que segue. As ações ligadas a commodities tiveram destaque hoje na Bolsa. A China tem perspectivas positivas que impulsionam o mercado. Os investidores esperam que, além do fim das restrições pandêmicas, o país volte a estimular a economia por meio do corte de compulsórios dos bancos e a liberação de crédito extra para o setor imobiliário. As empresas de commodities metálicas com forte exposição ao mercado chinês fecharam entre as maiores altas do dia, de olho na possível demanda mais forte do aço para a construção. Os papéis preferenciais e ordinários da Petrobras também subiram depois da primeira reunião entre a diretoria e a equipe de transição do governo Lula. Na outra ponta, as ações da Embraer, da Klabin e da Azul encerraram a terça-feira entre as maiores perdas.
As bolsas americanas tiveram resultado misto nesta terça-feira. Os investidores vivem a expectativa para o discurso de amanhã do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que pode trazer dados sobre o mercado de trabalho americano e sobre futuras elevações nas taxas de juros do país. Na Europa, o índice Stoxx 600 operou na volatilidade ao longo do dia, mas fechou em leve queda em negociações pautadas pela cautela. A baixa nas ações de tecnologia e produtos químicos compensou uma alta nos papéis vinculados às commodities. Já as bolsas de Paris e Londres terminaram o dia em alta. Os investidores também têm cautela aí diante de uma série de dados econômicos que serão divulgados nessa semana, como a inflação na zona do euro. A expectativa é de que os números preliminares de novembro mostrem uma desaceleração na alta de preços para 10,4% ante a taxa de 10,6% de outubro. O CNN Mercado vai ficando por aqui. A gente volta amanhã cedo, às 9h25, com Priscila Yasbeck. Agora você volta às notícias e análise do CNN Prime Time, com Márcio Gomes. Boa noite.